Médico, tem algum médico aqui? Vamos ver se der uma bosta na plateia. Você, moça, qual a sua área da medicina? Oi? Cannabis? Beleza, algum médico verdadeiro? Porque, olha, moça, vamos conversar. Eu entendi, mas, porra, calma aí. Se alguém aqui, porra, quebra o joelho, você fala, calma aí, porque eu vou fazer um bagulho aqui. Fuma, bebê. Você não vai sentir mais o seu joelho. Não, da hora, tá ligado? Eu gosto pra caramba, mano. Cannabis, minha mãe usa. Minha esposa usa, todo mundo usa. Minha filha usa. Eu amo o seu trabalho. Cannabis, da hora. Mas não é real, médico. Não, tô brincando. Bem-vinda, viu? Olha só, temos aqui alguma profissão diferente, uma profissão que você explica o que você faz na rua, porque as pessoas não entendem. Você fala que você, diferente de advogado, de médico, de professor, que você fala na rua o que você faz, você tem que ficar explicando. Você faz o quê? Coach? Ah, puta que pariu. Coach do quê, mano? De tudo? Ah, legal. Mas como é que é o trampo? Você pega uma pessoa desmotivada e faz ela perder dinheiro, é isso? Eu também faço isso. Só que a minha área é outra. Fala aí. Você não é judeu? Mesma coisa, tá certo. Coach, da hora. Mas você já conseguiu ajudar alguém na prática? Tipo, que uma pessoa era meio fudida e virou, porra... Mentira. Oi, como é que é? É de Taubaté, fudeu. Coach de Taubaté é sacanagem. Porra, o maluco é o pacote completo, né, mano? Hoje tá foda aqui, hein? Olha só, quero confessar uma coisa. Eu estou vivendo uma luta na minha vida desesperada. Porque eu tenho um sogro maldito. Exatamente. Que ele, mano, esse cara, enquanto eu viajava pra fazer show, eu achava que ele tava fazendo uma boa ação. Eu falava, ô sogrão, cuida da minha filha aí, que eles são mais jovens que os meus pais. Minha filha ficava na casa deles. Quando eu voltei, mano, eu percebi que o cara tava fazendo a minha filha virar corintiana. Você acredita? E tem pai que se preocupa com droga, sexualidade, essas coisas. Não, e beleza. E, tipo, ele tava fazendo... Ele é corintiano roxo e tal, não sei o quê, né? Só que, porra, eu queria muito que a minha filha torcesse pro meu time, que é o São Paulo. Tentei convencer. É isso. Só que eu vou falar a verdade, mano. Tava difícil de convencer, porque nosso time, mano, porra, tá vivendo um momento meio desagradável aí, há uns 25 anos. Então, desde que a minha filha nasceu, ela tava com 10 anos, o time não tava bem. Mas eu tento, mano, de verdade. Pô, levei minha filha no estádio várias vezes, só que tava difícil, né, mano? O time jogando mal, caralho. Eu lembro que eu levei ela num jogo no Morumbi, tem aquela pista de atletismo em volta. Te juro, acabou o primeiro tempo, assim, ela falou, papai, vai ter outros esportes? Eu falei, não, é só esse. Ah, que merda, né? E o foda, mano, é que ambiente de estádio é uma treta, né? Porra, dá muita merda, a galera xinga pra caralho. Ainda levei minha filha de cativa, que ela tava com 5 anos, sei lá. Levei na cativa achando que ia ser melhor. Mano, primeira falta que o juiz não deu pro São Paulo, o maluco deu um grito. Aê, juiz arrombado, enfia esse apito no cu! Minha filha levantou, papai, o que é arrombado? Falei, então, filha, tá ligado o vovô? Mas eu não desisti. E continuei tentando. Eu falava, que time você torce? Corinthians. Ela fala um pouco pra me provocar, tá ligado? Continuei tentando. Aí, chegou semana passada, mano, eu conversei ali com o pessoal do São Paulo, falei, mano, preciso tomar uma medida radical. Conversei pra ela ir no jogo do São Paulo, e não só ir no jogo, entrar com os jogadores. Do São Paulo e Palmeiras, que eu não sei se vocês sabem, nós ganhamos esse jogo, inclusive, mano!
um momento nosso aqui. Ah, mano, isso quase nunca acontece. Deixa eu ser feliz, desculpa. Porra, puta milagre do caralho. Eu sei, não, tava demorando pra acontecer isso aí. E aí, mano, eu entrei com a menina lá, chegamos no estádio, puta momento especial. Levei ela lá, ela desceu pra entrar com o jogador. Uma emoção, cara, que eu senti, você não tá ligado. A criança entrou em campo, mano. E ela, quando ela soube que ela ia entrar, porque passou no Prime Videos, o jogo, puta canal, um dos maiores canais de streaming, ela ia aparecer, as amiguinhas iam ver. Mano, botou short do São Paulo, camisa, meião, pintou a unha com as cores do São Paulo, sobrancelha. Eu falei, e agora, filha, que time você torce? Ela falou, Corinthians. Falei, não, calma, vamos viver o momento. Não desistir. Levei a menina pro jogo, mano. Ela entrou do lado do Arboleda, assim, em campo, mano. Puta, que animal. Todo mundo perfilado, assim, pra cantar o hino. Só minha filha virada pro lado errado. Né? O Arboleda deu um tapa na mongoleta. A menina virou de volta aqui. Porra, puta momento. Aí ela subiu de volta comigo ali. E eu falei, ô filha, e aí, como é que foi? Foi legal? Você tá do lado do Arboleda. Ela, quem que é borboleta? Falei, não fala assim, um dos maiores zagueiros do planeta tá do seu lado. Inclusive, ela entrou com o cara, mano, ele tinha falhado no outro jogo. Mano, o Arboleda cortou todas as bolas desse jogo. Eu falei, pô, filha, você dá a maior sorte, bate aí. Ela bateu aqui, eu sentei num prego, cortei as bolas também. E a criança, mano, tava acertou o placar, mano. A criança acertou o placar do jogo. Falou, vai ser 1-0. E foi 1-0, eu não acreditei, pai. Eu fiz o que todo bom pai faria. Botei minha filha num site de bet pra ela apostar. Ela ganhar uma grana pra mim também, mano. Mas vou falar, mano, momento especial mesmo. Eu, como pai, eu tento blindar algumas coisas, sabe? Mas não dá, porque é estádio. Eu não quero que a minha filha cresça. Resumindo, é isso. Mas ela tá com 10 anos, então dessa vez um cara falou, o juiz começou, no primeiro jogo ainda, o juiz começou a não dar as faltas pro São Paulo, o maluco já mandou, juiz ladrão, filha da puta, minha filha, papai, eu falei, eu vou te explicar, filha. Ela falou, não, já sei, o juiz só dá falta pro Palmeiras, ele é ladrão. Eu falei, não senhora, filha, ele é um ladrão arrombado. Tem que saber falar direito, tem que se comportar propriamente no estádio. Imagina, você acha que eu sou um puta pai otário, velho, posso falar a verdade? Eu tenho uns papos com a minha filha que nem eu acredito. Olha o papo que eu tinha com ela. Ela tinha uns 3 anos de idade, ela tinha uns ursinhos de pelúcia, tá ligado? Toda criança tem, ela abraçava o ursinho. Eu sou tão doente que um dia eu fiquei preocupado. Aí eu tive esse papo com ela, eu falei, filha, você sabe que você só tá abraçando esse ursinho porque ele é de pelúcia. Porque se um urso de verdade... ele arranca o seu braço. E ela tinha 3 anos. Ele arranca o meu braço. Aí eu falei, puta, eu tô falando merda, mano. E aí no estádio eu falei a mesma coisa. Juro, eu tive esse papo real. Eu falei, mano, eu sou um imbecil, velho. Aí no estádio eu virei pra ela e falei, filha, você sabe que só tá xingando o juiz porque você tá no estádio. Mas se um dia você estiver numa audiência e você for processada... E o juiz falar, eu considero Beatriz culpada. Você não pode falar, ei, juiz, vai tomar no cu. Vai dar merda. Mas, mano, de qualquer jeito, cara, eu sei que, puta momento especial. Levei a menina no estádio e tentei me controlar. Falei, mano, não vou falar palavrão, vai ficar tudo certo. Mano, só que o São Paulo me faz um gol. Aos 43 minutos do segundo tempo, cara. Não teve... E o meu corpo foi sozinho, cara. Eu levantei, eu esqueci da minha filha. Eu quase chutei a minha filha dentro do carro. Eu levantei, gol, caralho, puta que pariu, chupa essa manga, filha da puta! Minha filha, papai, por que você tá falando tanto palavrão? Aí eu... Falei, porque o papai tá feliz. Deixei rolar. No outro dia, mano, a criança estava em casa. Minha esposa veio pra mim. Falou, pô, só você faz as coisas legais com ela, né? Deixa eu contar pelo menos que a gente vai viajar, que a gente vai fazer uma viagem da hora, né? Eu falei, conta, Camila. Aí a Camila foi lá, Beatriz, vamos fazer uma viagem muito legal, minha filha. É, filha da puta, vai tomar no cu!
esposa falou, por que você tá falando assim? Papai me ensinou. Quando a gente fica feliz, a gente xinga. Esse filho da puta! Você tá feliz também, né, mamãe? Eu queria dizer que eu tô num flat. Pô, da hora demais a criança no jogo, cê é louco, puta emoção. Aí pela primeira vez quis assistir o segundo jogo comigo, mano, porra. Aí tava lá assistindo no sofazinho, fiz o ritual, sabe? E aí, o jogo amarrado, né? Esse jogo de hoje é uns puta jogo... Minha filha deu 5 minutos lá, que jogo chato. Ah, que bosta. Ah, vamos fazer outra coisa. Não, filha, calma. Quanto tempo falta? Falta 45 minutos pro primeiro tempo acabar. Segura sua onda aí, mano. Aí o Palmeiras vai cruzar uma bola, mano, a bola entra. Eu falei, vá tomar o cu. Você tá feliz, pai? Falei, não tô não. Não tô nada feliz que foi um gol sem querer. Ela, não, ele queria, ele joga pra fazer gol lá. Ele queria. Falei, não, filha, você não entendeu. Ele queria cruzar, a bola entrou. Mas o que ele queria era o gol, então foi gol. Falei, cala a boca, ele queria. Comecei a me estressar com a criança pra caralho já. Porra, mano. Aí foi pro intervalo, nosso treinador, mano. Nós temos um treinador que eu vou te falar, viu, mano? Nosso treinador, ele é uma mistura de Guardiola com coach de Taubaté, porque... O Dorival, meus amigos. O cara, do nada, o time mudou, mano. Não foi o São Paulo, voltou o Real, o United, Barça pro campo. Ele chegou no Luciano e falou, a partir de agora você é o Garrincha, tá bom? Porra, o Caio Paulista falou, você é o Caio Alemanha. Entra lá, foda-se. São Paulo fez um gol, aí aquele juiz gigante, mano, o seu Daronco, porra, roubou nós. Você conhece esse juiz? Tem um juiz que todo mundo conhece. Quem conhece o Daronco aqui, levanta a mão. A maioria. É um juiz que se destaca, porque ele é um juiz, mano, do tamanho de um tribunal. O cara parece um estádio. Ele é um juiz diferente. Ele entra em campo, pô, os bandeirinhas vão testar as redes, ele fica fazendo bíceps na trave. Com uma mão. Mano, esse maluco é tão gigante. Juro que eu vi um jogo do Corinthians que ele tava apitando. Ele não deu uma falta, a Gaviões inteira começou. Juiz, vai tomar o cu! Ele só deu uma olhada assim. Aí a Gaviões começou. Tamo zoando! Maluco, mano. Esse dia foi tirar um amarelo, tirou um cartão da Smart Fit, pô. Maluco, e o cara inventou uma falta, mano, que, pô, tinha sido gol do São Paulo, o cara inventou, chamaram o VAR. Falaram, ô Daronco, você tá brigando com a imagem? Ele falou, mano, olha o meu tamanho, eu brigo com quem eu quero. E o São Paulo fez mais um gol no final do jogo, aí o bom exemplo, né, dentro de casa, minha filha do lado, mano, já fui, e eu vou te falar, fazia tanto tempo que o meu time não tinha uma vitória dessa, que eu não tava mais sabendo comemorar. Eu abri a janela e falei, touchdown! E aí eu lembrei que tinha um palmeirense na frente do meu prédio, sabe? Eu perdi a manha de xingar o cara, mano, pra dar uma zoada, sabe? Falei, ê, palmeirense, chupa meu pai! O cara falou, o quê? Eu falei, aí minha filha, papai, deixa comigo, deixa comigo. Falou, ê, palmeirense, ladrão! Eu falei, Bia, não é ladrão, é o juiz. Ela, eu não, você já viu o tamanho dele? Eu não vou xingar, não. Senhoras e senhores, completamente gratuito. Recebam com uma salva de palmas, Fábio Rabin. Fala, Brasil! Essa galera. E aí, mano? Como é que vocês estão? Tudo bem? Que da hora, mano. Eu vim aqui porque, porra, eu gosto desse show. 4 amigos. Hoje em dia eu não tenho nenhum amigo. Então eu vejo eles conversando, eu falo, porra, que saudade da época que eu era vivo. Hoje em dia eu sou casado, né, mano?
minha vida acabou, eu não tenho nenhuma amizade. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu vim aqui para contar uma história, inclusive, que foi com o Thiago Ventura, por isso que eu vim aqui. E eu não lembrava do que tinha acontecido, por alguma razão. Eu demorei uns meses. Mas agora, depois de flashbacks, eu consegui lembrar o que eu fiz hipnose para lembrar dessa história que eu vim contar. Foi o seguinte, aconteceu no carnaval, que para mim é a data mais fodida da minha vida. É a pior data que existe pro cara casado. Quem tiver com a esposa não vai assumir aí. Mas é muito ruim, mano. O carnaval do casado, eu vou dizer para vocês, é a mesma coisa que, sei lá, o Halloween do diabético. Você vê os doces passando. Aí você fala, mano, se eu comer, eu morro. E pra mim é sempre zoado. Eu tô lá com a minha esposa no sofá e a gente assiste TV, fica em São Paulo, é lógico, né? Que eu não sou otário. E aí eu tô em São Paulo vendo a TV, a repórter chama aquelas minas, começa a entrevistar. Vamos agora para Salvador. E eu falo, não, quem vai é você. Eu tô em casa. E ela começa a entrevistar umas moças bonitas, né, mano? E fala, e aí, tá curtindo muito carnaval? Já beijou quanto? A mina, beijei 30, vou beijar mais. Aí minha mina fala, nossa, você tá vendo isso? Eu falo, tô. Nossa senhora, essa mina aí não se dá o valor. Eu falo, não dá mesmo. Olha esse shortinho dela aí, atochado no meio do rabo. É. Tô vendo. Nossa, essa mina tá prontinha pra dar. Eu falo, tá. Essa mina daria pra qualquer um. Você acha mesmo? É mesmo que é casado? Aí eu tava em casa nessa, né, vendo esses programas, passando ódio com a minha esposa, com a minha filha. Aí o Ventura me ligou no carnaval, foi esse ano. Falou, ei, cachorro cuzão do caralho, cola em casa, mano, traz a família aí, arrombado, cola com nós. Eu não entendi nada do que ele me disse. Eu só entendi que se eu não fosse, a minha vida corria perigo. E aí eu fui pra casa dele, não sei se vocês sabem, né, mano? Pô, puta legal, inclusive, maior conquista. Ele comprou uma casa que é mais ou menos do tamanho da União Soviética. Tipo, juro, o bagulho não tem um caseiro, tá tendo eleição pra presidente da casa dele. Tá lá o Ciro Gomes, lá, vou cortar o preço da maconha pela metade. Bagulho, mano. Aí eu sei que ele falou, cola aqui, cuzão, vai ter churrasco, tá ligado, mano? Traz a carne aí, traz cerveja, traz a churrasqueira, traz umas minas. Eu falei, mano, eu não vou, caralho. Falou, não, zoeira, cola aqui, tem tudo, não sei o que. Chega aqui 1h da tarde. Aí, mano, minha esposa se arrumando e tal, minha filha e eu, né, mano? Aí eu cheguei lá 4h da tarde, velho. E a casa do cara tem que pegar a estrada, né, pra chegar. Aí eu cheguei e já pedi desculpa, né? Falei, pô, mano, atrasei pra cacete, ia ter que ir embora às 5 e pouco, né? Aí ele falou, relaxa aí, Rabin, chegou muito tenso, mano, vamos fumar um baseado. Aí eu falei, porra, vou pegar a estrada, né, mano, com a minha filha, minha esposa, chapado. Falei, lógico, bem melhor. Já volta focadão, mano. Já desvia até dos discos voadores, bagulho. Eu sei que, mano, eu fumei um baseado dele, eu já fumei alguns baseados ao longo dos meus 40 anos, mas esse é bom, viu, mano? Eu vou dizer, eu cheguei na casa do cara domingo, eu fui embora na quinta-feira. Mano, eu não tinha roupa pra ficar. Eu juro, durante esse período eu não vi a minha esposa, eu não vi a minha filha, eu não lembro de absolutamente nada. Eu só sei de uma coisa. Eu quero muito voltar na casa do Ventura. Porque o bagulho foi louco, mano. E eu fiquei lembrando por flashbacks algumas coisas que aconteceram, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei lá com a minha filha, né, porra. E ele falou, cola na piscina aí, cuzão, não sei o que lá. Eu falei, vamos entrar, né, mano? Aí fui com a minha filha e tem as caixas de som do lado da piscina do cara.
e ficava tocando um funk, né? Nada contra, não tenho nenhum preconceito, mas não acho que é uma música muito pra criança, tá ligado? Que ficava tocando botadinha, as vagabundas, botadinha saliente, nas cachorras, botadinha. Não demorou 1 minuto, minha filha falou: papai, o que é botadinha saliente? Falei: então, filha, tá ligado? Quando a galinha bota um ovo, por alguma razão ele vem saliente. Não sabia explicar, né, mano? Aí eu falei: ô Ventura, na boa, minha filha é criança, mano, muda o som aí. Ele: pode crer, mano. Ele botou essas novinhas, assanhadinha, que só quer vral. Um inferno. Aí minha filha fez amizade com a sobrinha do Ventura, que é uma gracinha, a menina, mano, mas maloqueira, viu, mano? É da hora, minha filha aprendeu uns bagulho novo, mano. Esses dias esqueci a chave do meu carro, mano, minha filha fez uma ligação direta. Aprendi no Ventura. Falei: porra, mano. Aí elas estavam brincando uma hora assim, minha filha começou a chorar. Eu falei: já apanhou, né, Patricinha do caralho. Falei: o que você tá chorando, filha? Ela falou: ela não tá brincando comigo. Eu falei: como assim? Não, porque a gente tá brincando de médica, eu tô aqui com a Barbie machucada, ela não vem me atender. Eu falei: por que você fez isso? Ela falou: mano, no SUS demora. E aí, cara, eu sei que eu tava lá, pô, com as duas, né, com a minha filha e com a Yasmin, né, tava brincando com a sobrinha do Ventura, levei as duas pra piscina e tal, e tem uma piscina, sabe aquelas rasas que vai ficando no fundo, né, e a minha filha, pô, já nada pra caceta, eu fui levar a sobrinha do Ventura no fundo, não sabia nadar, normal, né, aí eu falei: pô, vem aqui, o tio ensina pra você. Ela falou: nem fudendo, mano. Eu falei: por quê, velho? Ela falou: primeiro que você tá drogada. Falei: não, seu primeiro argumento já me convenceu, tá certo. Só que eu vi que quando ela ia chegando muito no fundo, ela dava uma desesperada muito foda, tá ligado? E aí eu já me liguei, eu falei: mano, ela deve ter algum trauma, alguma coisa. Aí eu pensei: vou trocar uma ideia com a mãe do Ventura sobre isso. Chapado. E aí eu cheguei na mãe do Ventura, né? Falei: ô, tudo bom com a senhora? Tal. Senhora é o caralho, cuzão. Falei: calma. Falei: ó, seguinte, acho que a sua sobrinha, sua neta, ela tá um pouquinho traumatizada por alguma razão. Ela não pode ir pro fundo, tal. Ela falou: minha neta tá na piscina, mano. Aê, volta aí, caralho. Você sabe nadar? Não sabe? Então, quer morrer, cuzão? Eu falei: acho que eu entendi o trauma da menina. Mas aí, mano, eu sei que vocês devem estar pensando, falar: pô, mas aí só tinha drogado nessa viagem. Lógico que não, tava lá o Nando Viana também. E o Jordan Felipe. Eu sei que eu cheguei, o Nando falou: Rabin, legal que você chegou, mano. A gente tá aqui parado que nem uns vegetal nesse carnaval. Mano, agora que você chegou, nós vamos dar risada. Eu dei um pega no bagulho. Mano, eu fiquei 4 dias que nem uma árvore, assim. Ninguém falou nada. A gente só começou a se movimentar uma hora que chegou os amigos do Thiago da onde que é esse? Do Taboão da Serra. Chegou um amigo dele, 2 metros de altura, o cara, o Ventura, falou: aí, mano, esse é meu truta, é o Thiago Cocô. Aí eu falei: e aí, Thiago, beleza? Ele falou: não, pode chamar de Cocô, mano. Eu falei: não, Thiago tá bom pra mim. Aí o próprio cara falou: mano, me chama de Cocô, caralho. Aí eu falei: beleza, Cocô? Ele: Cocô, caralho, tá me tirando, cuzão. Você tá maluco bipolar, velho. Aí tô lá meio avulso, né? Aí uma hora, pô, ele falou, o Thiago falou: pô, vamos jogar o futebol aí, né? Eu falei: vamos jogar. Eu sou ruim pra caralho, mas eu gosto, né, mano? Ele falou: não, e é só gol a gol. Aí eu falei: caralho, meio estranho, né? Que o campo do cara é o tamanho do Maracanã. Até chegar a bola, o cara dorme, tá ligado? Aí eu fui jogar, o Thiago chutou uma bola, normal, né? Defendi, pá. Ele falou: não, viado. Não pode defender com a mão, tem que defender com a cabeça. Eu falei: quê? Falei: pô, pra você é fácil falar, né, mano? O maluco parece um pop funko. Jogar gol a gol com o Ventura, defender com a cabeça, é a mesma coisa jogar com o Kid Bengala, só vale defender com a rola, não?
Ou com o Di Lopes, só vale defender com o queixo. Mano, eu sei que eu fui jogar uma hora, eu e o Thiago Cocô, e o cara é tão, mano, sabe, o cara é tão rústico, que o cara jogava descalço, mano. Uma bola que ele chutava um tiro de meta pra chegar no gol, dava com o dedão assim. Bum, e vinha uma bicuda e voava a merda do pé dele junto. Sabe, os perdigoto. Aí a primeira bola veio assim e dá tempo de você pensar, né? Eu falei, cara, a bola chegando, eu falei, mano, se eu deixar passar só vai ser gol. Agora, se eu tentar defender, eu vou ter um traumatismo. Só que como eu tava chapado, eu falei, eu tenho que defender essa porra. Mano, na hora que a bola veio, juro, eu fui mirar de dar uma cabeçada, passou da minha cabeça, pegou no meu cérebro o bagulho. Pum! Deu um apagão, eu só ouvi a botadinha saliente. Nas cachorras, botadinha saliente. Que mongo! Aí chutei torto pra caralho, o cara chutou de novo, a bola veio, bum, de novo com a cabeça, juro, eu fiquei burro. Na hora que a bola bateu, eu fiquei assim... A terceira bola que o cara chutou, mano, bateu, eu fiquei mongoloide. Na hora que a bola bateu, bum, falei, gripezinha, só gripezinha. Olha... Fiquei completamente lesado, velho. Eu sei que foi muito bacana, porque finalmente eu saí de casa. Eu peço desculpa por contar essa história só agora, mas porque eu demorei para lembrar. Fiz hipnose mesmo. E foi uma coisa legal, sabe? De, pô, fazer esses laços de amizade também é legal, sabe? Que nem família. Vou contar um momento fofo que aconteceu. Quer ver? Uma hora eu tava procurando minha filha de noite, né? Aí eu fui ver, tava o Nando Viana botando minha filha para dormir. Deu maconha pra ela. Não, sério, ele tava fazendo um carinho assim, né? Eu falei, ai, que da hora, né, mano? Eu falei, pô, Nando, valeu, mano. Tá botando minha filha pra dormir. Ele falou, que sua filha, mano? Eu tô aqui com... Caralho, cadê meu filho? Eu falei, relaxa, mano. Eu também tava chapado, fiz ele dormir achando que era minha filha. A gente começou a dar risada pra caralho, fomos contar pro Ventura, né? Ele tava fazendo carinho num cachorro. A gente falou, ô, mano, você não sabe o que a gente fez? Ele, shh, tô botando minha sobrinha pra dormir. Esse foi o meu carnaval de nóia que eu vim contar pra vocês na casa do Ventura. Ó, mano... Quero dizer pra vocês são uma plateia muito divertida, vocês são do caralho, é sempre um puta prazer fazer show aqui. Quero fazer um convite pra vocês também. Dia 7 de setembro eu vou gravar o meu especial de comédia stand-up lá no Teatro Bradesco. É o Tá Embaçado, a primeira sessão às 7 da noite já esgotou. Tem uma segunda sessão às 9h30, queria muito que vocês colassem lá. Vai ser um show muito da hora, principalmente se for uma plateia divertida que nem vocês aí colarem pra me ver, beleza? Puta prazer, tamo junto, obrigado.